Mas então vamos lá. Vamos lá. A imaginação, né? A gente faz um tempo que a gente se encontrou da última vez, né? E aí no último encontro a gente estava discutindo um pouco a relação de instinto dentro disso que o Percy chama abdução, né? E aí a gente estava falando muito de como o Percy, na verdade, a Barena estava tentando mostrar pra gente, eu acho, que o Percy realiza uma aproximação, né, entre esse conceito de instinto, de natureza e a abdução que faz a gente pensar e criar coisas, né? Então, ela estava, de alguma maneira, desfazendo essas oposições entre instinto e inspiração, né? Eu lembro muito disso no nosso último encontro, assim. E agora, nesse segundo capítulo, ela está seguindo pelo mesmo caminho, assim, de desfazer algumas oposições ou alguns sensos comuns a respeito da imaginação. Eu acho que isso tem muito a ver com o desenvolvimento da ciência moderna, com o desenvolvimento é, iluminista, eu diria, da ciência moderna e racional, né? Essa racionalização do mundo, assim, que acontece, assim, no iluminismo, né? E aí o instinto é deixado de lado e também a imaginação, né? Eu acho que esse segundo tópico começa por aí, né? Que ela traz a imaginação para um lugar de potência novamente, né? Ela fala que a imaginação, então, não seria um imaginar erros, assim, né? Uma imaginação que estaria descolada do real, estaria descolada da percepção, mas sim uma imaginação que atravessa todo o pensamento humano, né? Ela fala que todo pensamento racional também tem uma pontinha ali de imaginação, né? Que sem a imaginação a gente não conseguiria criar coisas, né? É, então aí ela vai começar, ela faz uma citação ali do Colapietro. É, e ela vai falar assim que o Peirce, na verdade, ele fala que a imaginação é a chave de todo raciocínio. Mais uma vez, ela está indo nessa contramão de pensar a imaginação como algo oposto à racionalidade, né? Ela está desfazendo essas oposições que aconteceram no desenvolvimento da ciência e ela está colocando a imaginação como um papel central na vida do homem porque ela pode imaginar o extraordinário, imaginar o que não está dado, pensar o que vem depois, pensar novas conexões, assim. Ela fala que a imaginação é uma parte da abdução que faz com que a gente crie coisas novas ou crie metáforas, né? Metáforas que ajudam a gente a criar coisas novas, assim, né? Então, nesse sentido, ela fala que a imaginação não é uma coisa separada da razão, uma coisa separada da racionalização. Ela fala que ambas as coisas, a razão e a imaginação, elas caminham juntas, né? Elas não são opostos, né? Novamente, né? Lembrando como a gente estava lendo anteriormente, que ela falava que a intuição não era oposta à razão, né? Ela tá fazendo a mesma coisa com a imaginação aqui. Ela tá falando que que a imaginação não é oposta à razão. Pelo contrário, que toda razão tem um pouco de imaginação em si, sabe? Aí ela fala, daí ela vai definir o que que é imaginação, né? Ela vai para um título que se chama O que é imaginação? E ela fala, a imaginação é uma habilidade do indivíduo para reproduzir imagens ou conceitos derivados originalmente dos sentidos básicos, mas refletidos na própria consciência como recordações, fantasias ou planos futuros. Ela usa essa definição do Singer,
Não conheço ele. Mas então nessa capacidade humana de produzir imagens, eu acho isso muito legal, assim. Inclusive, tem um link com o nosso trabalho, né? A gente também está produzindo imagens, né? A gente está produzindo um imaginário na nossa intenção do documentário. E então a gente também está imaginando, né? E produzindo imagens. E é interessante que o cinema ele dá uma materialidade para a imaginação em certo sentido, né? Ele mostra realmente para a gente essa ideia da Barena, pegando no Peirce, né, de que a imaginação também é racionalidade e também cria coisas, cria mundos, cria imaginários, né? Eu acho que o cinema é um exemplo perfeito disso, assim, né? E aí ela fala também que a imaginação tem uma propriedade interessante, que ela consegue estar para além do aqui e agora. Então ela rompe com esse espaço-tempo do aqui e agora, e ela pode unir pedaços do passado e criar coisas, planos para o futuro, sabe? Então, assim, é uma propriedade do pensamento também que não está situada só no tempo presente, assim, mas que mistura as temporalidades. E com essa mistura também cria novas ideias, assim, né? Eu tô falando, gente, se quiserem me interromper a qualquer momento e trazerem exemplos, enfim. É, então ela vai falar que a imaginação é essa propriedade do nosso pensamento que combina as imagens que a gente vê da nossa percepção com coisas novas, combina com novas ideias, com ideias do passado, ou com ideias de outras propriedades que não necessariamente são imagens, e para criar coisas novas, né? E ela fala que essa distinção, então ela vai falar, definindo ainda um pouco mais o que é imaginação, ela vai falar que não existe uma distinção muito clara entre a imaginação e a fantasia. E aí ela vai citar o Tomás de Aquino, e que falava que eram nomes da mesma faculdade, a imaginação e a fantasia. Eram dois nomes para a mesma faculdade de cognição humana, né? Então ela fala que essa fronteira entre a imaginação e a fantasia, ela não é clara, assim, não é exatamente clara, mas ela se opõe a essa ideia de fantasia como uma propriedade que apenas gera ilusões, sabe? Então ela se opõe à fantasia, ela fala, tudo bem, se a imaginação e a fantasia não estão bem delimitadas, a gente tem que ter evidente que a fantasia não é meramente uma fábrica de ilusões, sabe? Ela fala, não, a fantasia, tal qual a imaginação, ela também é criadora, ela também cria mundos, né? E ela coloca tudo isso nesse campo da abdução, né? Da abdução persiana, né? Ela fala que esse esforço imaginativo é que faz com que a gente crie hipóteses na abdução, né? Então ela fala que é fundamental quando a gente está pensando sobre algo, né, e nesse processo do Peirce, nessa fase da abdução, enquanto a gente está criando hipóteses e está naquela frase na fase do puro devaneio, criando hipóteses para depois colocar no mundo e ver se elas correspondem ou não. A imaginação é uma capacidade fundamental, porque é a partir dela que a gente cria as hipóteses, né? É a partir dela que a gente coloca as coisas no mesmo plano e vê as relações entre elas. Muitas vezes relações que não estavam dadas, né? Então é a imaginação que cria, na verdade, essas relações entre conceitos, entre imagens, entre ideias que a gente está tendo, né? Memórias que a gente tem. Em- E é interessante, porque isso acaba ligando a imaginação à racionalidade, né? Então, por meio da imaginação, a gente constrói hipóteses que serão afirmadas ou não por meio da racionalidade. Então, ela fala assim, não é uma oposição entre a racionalidade e a imaginação. Pelo contrário, elas são complementares. Uma não seria o que ela é sem a outra, né? E eu acho isso muito interessante, assim, né? Porque ela realmente, a Barena e o Peirce, eles estão indo na contramão de todo o pensamento científico, assim, né?
que relegou a imaginação a esse lugar da fábrica de fantasias, da fábrica de coisas que não são reais, assim, né? Então ela fala que a imaginação e o racional estão em harmonia se a gente pensar que nesse jogo da abdução, uma e outra jogam para a gente caminhar para frente, né? Para a gente testar os nossos objetivos, para a gente ter um caminho a seguir, assim, né? É, aí ela vai voltar, né? Falando isso que eu já falei do instinto tá para razão, assim como a imaginação tá para razão, né? Não opostos, mas complementares. É, e aí ela vai falar de um conceito que é daydreaming, né? Sonhando acordado, digamos assim, né? E ela vai ligar esse sonhando acordado que a gente tem, né? Essa capacidade imaginativa que a gente tem, que ela vai chamar de daydreaming, o sonhando acordado, ao movement persiano, né? Que é esse puro devaneio persiano, assim, né? E esse momento também onde a imaginação, ela também não é, ao mesmo tempo que ela é complementar à razão, ela não está submetida às amarras da razão, sabe? Então é como se fosse dois planos distintos que se complementam, mas que cada um também tem a sua forma de suas regras, digamos assim, né? E que essa imaginação também não está submetida às regras da razão, porque a razão aí é, seria mais factual, assim, né? É, e seria um pouco mais encaixotada, digamos assim, né? A razão com leis e regras mais estabelecidas, enquanto a imaginação seria esse oposto, complementar, que está desamarrado dessas compreensões racionais que a gente vai tendo pela vida, né? E aí ela vai ligar, vai falar como a ciência tá conectada à imaginação, né? E aí fazendo realmente essa oposição entre imaginação e ciência, entre imaginação e racional, é, e falando que é bonita uma citação que ela faz, que ela fala assim, eu vou parafrasear aqui, né? Ela fala assim, o instinto humano não é uma coisa menos milagrosa do que o pássaro, do que o castor, do que a formiga. Só que, em lugar de estar dirigindo os movimentos corporais à construção de moradas, à organização de comunidades, o seu teatro é plástico e interior ao seu mundo. Os seus produtos são as maravilhas conceituais, é, são as maravilhas conceituais que as mais grandes ideias foram feitas no tempo e no espaço. Enfim, ele está falando, né, que o instinto humano, então, ao contrário da formiga, que seria para construir alguma coisa, para estar com movimentos corporais construindo alguma coisa, é uma coisa que constrói ideias, na verdade, né? Ela está ligando o ser humano a esse ser que constrói ideias e constrói isso instintivamente, né? Não como se fosse uma separação, as ideias são do campo do racional, estamos nos separando dos animais agora, então isso aqui é instinto, isso aqui é racionalidade, e a racionalidade é o campo do humano. Ela está falando que não, que na verdade a racionalidade é quase que um instinto humano, é um instinto de criação humana, de criação de ideias humanas, né? E aí, ligando, conectando a gente, né, aos outros animais. Eu falo, na verdade, a gente está fazendo quase a mesma coisa, só que as formigas estão fazendo ali, construindo formigueiros e a gente está construindo ideias, né? Mas o nosso processo é parecido, assim. Ou, pelo menos, não é tão excludente quanto a ciência tenta colocar. E aí,
ela vai passar pela matemática, falando o quanto a imaginação é necessária na matemática, porque na matemática a gente precisa de hipóteses a serem provadas, e essas hipóteses só se fazem por meio da imaginação, né? Então, assim, a matemática também precisa da imaginação. E aí depois ela vai falar um pouco sobre as metáforas, né? E o quanto as metáforas são fundamentais para a ciência. É, Aí ela dá um exemplo aqui do Galileu, que ele faz uma metáfora falando que é, o átomo se comportaria como um sistema solar, né? O átomo seria como um sistema solar, uma metáfora. E ela fala que isso foi fundamental para a ciência e para o pensamento do Galileu se construir, se efetivar essa imaginação de ligar o átomo ao sistema solar foi fundamental para ele construir o sistema de pensamento dele. Sem essa metáfora que conduziu ele, abriu um caminho para ele seguir, ele não teria criado o que ele criou, né? E essa é uma metáfora, na verdade, né? É fruto de uma imaginação, assim. E foi isso que constrói. A Barina está tentando mostrar para a gente, né? Que é isso também que constrói todo o sistema de pensamento do Galileu. Então, toda a ciência que ele vai construir também é feita por meio da imaginação. Ou a imaginação passa por meio da ciência que ele faz, né? E aí ela dá o exemplo do exemplo do Galileu, mas a gente pode pensar em vários outros exemplos assim também, né? E aí eu gosto muito de já citei o Roy Wagner aqui, que é um antropólogo que eu gosto bastante, e ele fala muito dos símbolos, né? Enfim, ele é da antropologia simbólica e, e ele leu muito Peirce, enfim. E ele fala que existem só dois tipos de símbolos no mundo. E um deles seria o símbolo que se refere a outra coisa, a um objeto, né? Um símbolo que se refere a alguma coisa. Um símbolo que se refere a um objeto. Então, sei lá, o símbolo Luan, para vocês, se refere a mim, né? Então, está se referindo a mim. E ele fala que existem um outro tipo de símbolos, que são as metáforas. Porque as metáforas elas não se referem a um objeto, elas se referem a si mesmas, assim. No sentido que uma metáfora está criando um novo campo de pensamento. Ela cria algo novo ali, uma relação nova. Essa relação, um átomo é igual a um sistema solar, é uma relação completamente nova, assim, para aquele momento, assim. É completamente inovadora. E, e nesse sentido, assim, essa relação que a metáfora fala, ela não estava dada. Então essa metáfora está se referindo justamente a essa relação, a si mesmo, a essa metáfora mesma, né? E não sei o que vocês acham. Acho que já falei bastante. Vamos conversar. Eu achei ótimos os apontamentos. E principalmente essa questão da metáfora. Mas é um pouco difícil. Às vezes, eu tento trabalhar com metáforas com os alunos, e às vezes é um pouco difícil ampliar o pensamento da pessoa para pensar a metáfora. Eu acho que exatamente por a gente estar tão conectado entre essa relação não mais simples, mas essa relação já vista o tempo todo, né? De isso representa aquilo. E quando você passa a falar da metáfora e precisa desse novo, você tem que fazer um esforço mental, né? Para conseguir criar essas novas conexões e chegar nesse novo signo. Tem um exercício que eu gosto de fazer com os alunos que é exatamente fomentar isso. E aí falta, eu acho, exatamente o que a gente está discutindo aqui, que é a imaginação, né? Você está solto a se permitir a imaginar essas conexões. E muitas vezes a gente é tão acostumado no dia a dia a apontar e dar nomes, que quando você aponta e dar nomes, e a metáfora não é só apontar e dar nomes, né? Vamos, exemplo mais simples, sei lá, chove canivetes. Não, a gente não está vendo canivetes.
E aí falta essa imaginação, né? Mas por que está sendo comparada a chuva com canivetes? E aí é um exercício mental a mais para ser feito para chegar nessa interpretação. Eu percebo uma certa resistência nisso, sabia? Por parte dos alunos, quando eu faço esse exercício. E também algumas pessoas têm dificuldade de entender metáfora exatamente por isso, né? Porque você tem que dar essa autonomia de fazer essas conexões. Ela não está pronta. Exato, exatamente. Eu lembro agora de uma citação da Clarice Lispector, dela no Roda Viva, eu acho. E ela falando, tem pessoas que não entendem por nada os meus livros, não entendem o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, tem adolescentes de 15, 16 anos que têm pensamento livre, que falam, nossa, esse livro foi escrito para mim. E é isso, né? E parece que quanto mais velho, sei lá, talvez isso não, mas assim, tem pessoas que têm mais dificuldade, eu também tenho dificuldade em criar essas metáforas, entender essas metáforas, mas é sobretudo porque a gente está acostumado com esses signos que são referentes, né? Que ligam uma coisa à outra e que não que criam novas possibilidades, assim. Isso é tão presente, esse hábito da gente dar nomes e entender só essa conexão daquilo que já está estabelecido, que às vezes eu percebo na criança, agora que eu tenho um filho, eu observo isso nele. Às vezes ele cria conexões que eu não estou percebendo, e aí eu vejo, e agora ele diz assim: não, mamãe, não é isso, é aquilo. E aí eu tenho que falar, é aquilo. Aí quando eu percebo que ele fez uma conexão totalmente diferente, que pena que eu não tenho um exemplo aqui para dar, mas ele às vezes dá esse momento e faz uma conexão diferente que eu falo assim, nossa, é isso mesmo. Ele criou, né, um elemento ali. E às vezes não é incomum a gente ver em parquinhos, eu vejo a pessoa corrigir, né? Não, não é isso, é aquilo. Você está errado. Esses dias eu vi uma menina brincando e ela estava falando para a vovó estava falando assim, olhos pequenos, olhos grandes, e ela estava falando, não, mas esse aqui é olhos grandes, e a vovó falando, não, esse aqui não é olhos grandes. Aí você precisa desse tempo, essa paciência para você entender, mas por que será que está falando que isso são olhos grandes? E se você tiver essa abertura, né, igual a abertura da metáfora, e essa imaginação fora dessa relação comum, você vai chegar ali, né, nesse... Mas que é uma tristeza, porque a gente está lá desde pequenininho a entender que a linguagem é o certo e errado, e às vezes é você que não está percebendo, né, as conexões foram feitas. Nossa, eu penso muito nesse sentido mesmo. E como a educação é feita, né, ou a nossa educação formal, assim, a minha educação formal foi feita muito nesse sentido, né, de você quase decorar os objetos e os signos e as relações entre eles e não ter um espaço para criar novas relações entre eles, né? Exato. E aí, e aí que essa minha grande preocupação enquanto mãe é isso, é não querer engessar o que a vida já por si, né, a nossa cultura já vai engessar, porque é muito natural isso, você vê essas crianças na idade dele, a criação e a imaginação, assim, é quase essa coisa da natureza mesmo ali, vibrante, assim, é quase uma necessidade. Assim, quando ele teve uma fase que era uma fase, ele sempre teve fases, né? Mas eu lembro da fase quando ele estava aprendendo a andar. E parecia assim que era uma obsessão dele de ficar em pé, tentar se equilibrar, ficar em pé, tentar se equilibrar. E agora ele está nessa fase, quase uma obsessão mesmo de imaginar. Então a gente vê como que realmente é muito natural mesmo. Só precisamos dar espaço para isso. Tem gente que fala, né, não colocar os filhos na escolinha antes dos 3, 4 anos, exatamente por isso, porque essa idade que é uma idade que está fomentando a imaginação. E a escolinha, pensa, lá, 15 criancinhas, 20, 30,
Não dá espaço, não tem como, né? Elas mesmas me explicando, não tem como, mãe. Imagina se 15 criancinhas quiserem imaginar que o chá é uma piscina. Vira o caos ali, né? Sim. Mas é É. legal porque até eu lembrei de uma coisa que a gente tava vendo o material com o Puff, tava montando, e aí eu lembro de uma cena que eu acho que tem corte, assim, eu acho que alguém tá cortando alguma coisa, e daí corta para um outro plano do Chris cortando também alguma coisa, assim. E, e era uma relação que não estava estabelecida, assim, né, ali. Ai, olha, a gente pode montar como por pessoas que estão cortando, digamos assim. Isso pode ser um novo vetor da montagem, sei lá, se eu quisesse pegar várias pessoas cortando, várias pessoas colando, várias pessoas, enfim, essas coisas que aparecem na montagem de um filme e que não são da ordem cronológica daquilo como foi gravado, né? Uhum. Sei lá, a coisa mais comum. Aí lembrei até de uma outra coisa agora do filme do Puff, do Sísifo, que a gente reviu há algum tempo atrás, sei lá, recentemente, e aí a gente era uma cena onde a pessoa fumava muito, era uma cena de ansiedade, Puff queria transmitir ansiedade, então o boy fumava muito, ele tomava café, levantava. Só que a primeira montagem que a gente tinha feito, a gente queria deixar isso cronológico, como se fosse um dia que ele estivesse fumando muito cigarro, assim. Aí depois a gente viu, eu falei, nossa, mas se a gente quer dar essa ideia de ansiedade ao longo do tempo, por que que a gente não cortou isso e colocou como se fosse vários dias diferentes, entende? Em vez de seguir uma coisa cronológica, fazer uma Uhum. coisa sem a cronologia para dar uma ideia que, nossa, vários dias que a pessoa está fumando ali sem parar. Mas Uhum. uma coisa que só abrindo, se colocando ali na ilha de edição, vendo o material, você consegue fazer associações que não estavam dadas mesmo, assim. O importante é só estar aberto, né, a observar. E a da voz é porque aqui a gente estava falando de instinto, né? Mas é uma coisa que grita ali, né? E parece que chama e que fica ali persistente. Que pode muito bem ser calado, né? Tipo, não, vamos terminar isso aqui e passo adiante. Que daí a importância do tempo na criação, né? Tempo na vida, igual eu estava falando da escola. A escola não tem o tempo. A vida contemporânea, a gente não tem mais isso, né? Essa questão do tempo, da apreciação, até essa questão de rever, porque imagina, para vocês refazerem esse vídeo, não sei se refizeram, vai ter que ter ali o trabalho e o tempo. Uhum. E se Ali já tem, ali já tem a questão que você nunca concluiu também, né? Então fica mais fácil de mexer. casos, né, é exato também, saturado, né? Às vezes perde até o encanto, né? Mas às vezes não, às vezes você assiste hoje de novo e te dá. Então, mas isso é algo que acontece, porque esse curso ele foi filmado em 2019, começo de 2019, até agora não concluiu, sabe? Então, ele foi deixado marinando por um bom tempo, assim, toda vez que eu revejo, a ideia muda, sabe? Porque, tipo, ele tem um peso muito pessoal para mim, o roteiro dele. E como eu deixei passar muito tempo, essas ideias eu já não tenho mais os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, sabe? O pensamento mudou com o tempo. Então, logo Uhum, o curta vai mudar também. sim. Eu acho que essas linguagens que demandam um trabalho de pré-produção, pós-produção é bem difícil mesmo, né? Assim, porque a pintura ou não, sei lá, você faz ali, pronto, e deixa ali do lado. Agora, é muito tempo, né? Numa mesma possibilidade, e tem que ser. Como que é, né? Você tem que ser sistemático para você seguir o planejamento, tem que estar aberto para receber essas alterações. É difícil. Toda gente com esse documentário aí. Não pode demorar 3 anos, não, hein? Exato. Mas são 3 filmes, né? A diferença é que você não tá seguindo o roteiro também, né? Mas, Uhum. tipo, supondo que a gente tivesse parado para fazer o roteiro, preparar tudo, para daí captar, para daí editar, iam ser 3 documentários.
É. Ou mais. Eu acho que a gente está muito nesse processo. Por isso, inclusive, que eu falei que é interessante adiantar esse processo da edição, né? Não deixar para fazer a edição, tipo, quando tudo tiver gravado já. O que pra gente, que é isso, como a gente não teve esse espaço de construção de roteiro elaborado, assim, esse roteiro vai ser construído agora na ilha, né? E como diz a Desirê, precisa ter disciplina e imaginação ao mesmo tempo, né? Disciplina para não se perder, enfim, saber um caminho, mas também imaginação para estar aberto para as novas conexões, assim, para ver conexões nas imagens que a gente não vê na hora, não viu antes, e nem se imaginasse antes veria, porque às vezes tem coisas que a gente, sobretudo no documentário, tem coisas que aparecem ali na urgência, na hora, assim, você não tinha fazia ideia que aquele assunto ia entrar na roda e entrou, né? Sim. É sábado agora mesmo, né? A hora que a Desirê fala, tipo, eu acho que eu fui pego meio de surpresa quando meio que se abriu para os outros alunos ali. Mas foi um processo bem interessante. Mas eu acho que faz parte disso também, essa surpresa. Eu não senti bem forte ali o desejo de fazer aquilo mesmo por causa do própria explicação que eu dei, né? Não sei, parece que a gente fica sempre nessa postura em cima de um pedestal, sendo que, na verdade, a gente está aqui também ralando igual, né? Eu achei lindo, assim, achei realmente lindo. Ai, que bom, fico feliz. Mas foi bem de bater ali na hora, não tinha nem. Assim, me senti bastante movida pelos diálogos que a gente teve naquele dia da exposição da Michelle, conversei bastante com vocês, né? E eu acho que estava mesmo nessa pressão ali de eu querer alguma mudança mesmo, né? Da estrutura que eu estava construindo ali. Acho que foi mais nesse sentido. Daí, quando surgiu, parece que foi só um. Foi tão legal, né? Porque parece que abriu também um mundo novo, assim, de interação. O sábado foi muito legal, assim. Bacana. É isso, desinvestou o pessoal de sábado, né? Aproveitando a ideia do que estava sendo discutido antes. Não Que é entendi. ele tira toda a formalidade, né, do que estava tendo, tira essa rigidez, assim. Eu acho que cabe muito dentro de um processo racional daí. E ele abre esse espaço para a imaginação, eles se sentirem mais livres para flertar com tudo que está acontecendo lá. E essa coisa, né? Tipo, aprender com o caminho, né? Aprender caminhando, assim, eu comecei dessa maneira e agora tô aqui, e é isso que tá me despertando, isso que tá me indagando. E para mim é muito legal, achei lindo, porque também são coisas que me atravessam também no documentário, né? Então, assim, me senti contemplado nesse sentido. E eu acho que realmente abriu ali uma possibilidade de diálogo diferente, assim. Eu acho que foi um dia particular aquele dia mesmo, assim. E desamarrado, assim, né? Um pouco mais solto, assim. Foi muito legal, assim. E é isso também, a gente está produzindo, tá. E é legal a gente estar se reinventando a todo momento, né? Seria muito ruim se a gente começasse com uma ideia lá no início e tentasse perseguir essa ideia até o final, sabe? Isso não daria frutos para a gente ia ficar frustrado no final das contas. Mas a gente se adaptando a todo momento, acho que é fundamental, assim, né? Eu acho que a gente tem que observar muito, né, o modo como a gente se sente. Porque eu lembro que o penúltimo, sem ser esse último, eu saí muito cansada, assim, cansada mesmo. E aí, aquele cansaço, inclusive, quando você pensa no próximo, você fica pensando, nossa, você vira o próximo. E aí, quando pega desse jeito, é preocupante, né? E aí, depois, foi muito bom ter conversado com vocês lá na exposição da Michelle, porque a partir do feedback de vocês, dos diálogos, assim, a gente vai entendendo que
às vezes a gente está carregando um peso que nem precisa, né? E na verdade é esse peso que está atrapalhando ali o processo. E aí talvez sozinha eu demoraria mais tempo para perceber isso. No diálogo que a gente teve, né, de discutir sobre o quanto que a palavra está vindo na frente, o quanto que algumas intervenções não são tão necessárias, aí parece que tira esse peso e aí você consegue ver as coisas com mais leveza e consegue perceber a energia aumentar, né? Porque eu acho que o que a gente tem que sempre ir é buscar onde que a energia está aumentando e onde que ela está realmente só gastando e procurar encontrar sempre esse fluxo de onde está vibrando. É difícil fazer isso sozinho. Eu achava que em grupo também fosse difícil, mas eu acho que vai muito da compatibilidade do grupo, né? Eu acho assim, falando para vocês assim, confessando um pouco, é o primeiro grupo assim que eu sinto fluir esse diálogo de construir mesmo. Que dependendo do grupo, parece que você sai mais frustrado do que energizado, né? Porque parece que a pessoa não tá entrando na sua cabeça, ela não tá entendendo, aí você fica frustrado porque, poxa, eu não tô entendendo, a pessoa não tá entendendo, aí você começa a questionar se tem sentido tudo isso. É bem legal mesmo. Bem legal, eu também acho, assim. Acho muito bacana o nosso processo, assim, tá sendo de um aprendizado imenso para mim. E é muito legal. Eu tô bem animado. É isso, tem momentos. Na quinta-feira também para mim foi pesado, assim, foi cansativo, assim, foi difícil. E foi muito legal a gente poder mudar, assim, a trajetória e tá pronto. E é como disse o Puff, assim, a gente tá muito conectado nas ideias, assim, isso é muito legal, assim, e nas percepções também, assim, né? Então, é, sente uma coisa, fala, eu acho que aqui não tá dando, né? E tá todo mundo nisso, né? Nessa percepção, então isso é muito legal, assim. E tem uma coisa que a gente está, isso sem dúvida, a gente está completamente imerso no processo, eu acho. Eu acho que nós estamos afundados, sujos mesmo, assim. Eu acho que a gente até nem percebe isso às vezes, sabe? A gente fica nessa coisa de. Ou ficava, né, nessa coisa de apresentar o nosso processo para eles, assim. Não viu o quanto a gente estava sujo, imerso nisso mesmo. A gente está muito imerso. Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que ambos, todos nós estamos, né? Então tem uma entrega ali de todo mundo, assim, tá todo mundo sente aquilo, então é fundamental. Acho que isso é fundamental para o processo de criação, né? Fundamental. Então eu acho que isso a gente já tem, assim. Sim. Eu acho que a gente tem o privilégio também de ter dois momentos, né, que a gente consegue refletir sobre o anterior e analisar por meio de contrastes, assim, igual eu estava falando para o Puff sábado. Porque são dois grupos diferentes, a Michelle até estava levantando as características dos grupos, e aí a gente consegue desenvolver uma ação ali e depois refletir, né? Nossa, acho que isso aqui foi legal. Então, como se realmente a gente tem dois momentos de fazer e depois rever e fazer de novo. E isso semanalmente, assim, vai dando uns impulsos. Uhum. Acho que isso que é bacana também. Eu lembrei do aquele texto que eu mandei para a gente ler lá no grupo da Fravê Sadar. É o texto que ela é uma antropóloga, né? E ela está tentando racionalmente saber de tudo. Ela está pesquisando feitiçaria na França. E aí as pessoas falam, não, imagina, eu não sou feiticeiro, isso é coisa de pessoas, não é coisa de franceses, imagina, eu sou super racional, jamais faria isso. Então ela está tendo muita dificuldade de entrar nesse campo de pesquisa dela, e ela só consegue entrar no campo quando ela é enfeitiçada, e daí as pessoas os interlocutores que falam com ela, ela fala, eu tô sentindo isso, 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 aconteceu isso e isso comigo. As pessoas falam, nossa, você foi enfeitiçada? Peraí, você tá enfeitiçada.
E daí que ela consegue entrar no campo, aí que as pessoas conversam com ela e sobre o tema, porque acham que ela está enfeitiçada, então querem ajudar ela, querem que ela saia daquele mundo. E eu acho que a gente também está enfeitiçado pelo nosso processo, assim. Eu acho que essa primeira etapa fundamental e necessária a gente já fez, que é sair do racional e ser enfeitiçado pelo processo, né? Sim, Agora voltar para o racional também, né? Para ter um. sim. Hoje, eu não sei se vai dar certo pro filho, a gente vai se ver hoje. Hoje eu queria. Eu tenho as terças à tarde, agora que eu não dou aula. Eu queria ver se eu conseguiria ver esse material que eu não fiz até hoje. Queria partir desde o início ali, daquelas entrevistas iniciais, para poder perceber melhor e aí estipular que a gente está falando dos personagens, e persistir nessa ideia e tentar definir melhor, observar melhor aqueles temas a partir do que a gente tem enquanto material, para a gente finalmente fazer isso, né, de ter critérios para decidir ali o que vai ser filmado, o que está precisando mais. Agora eu percebo assim, eu sinto, né, acho que todo mundo está sentindo, principalmente no vídeo editado, que as imagens da ação, dos materiais, é aquilo que está vibrando, eu acho, né? Que é a palavra acho que foi necessária para todo mundo, acho que para entrar em ação, e agora a ação é o que está brilhando. E aí, como que a gente vai fazer o registro? Será que a gente faz conforme a gente percebe ali na hora, da visualidade, da intensidade dessas pessoas? Porque parte das pessoas também, né? Daquelas que já chegam, igual a Júlia, né? Que chegou já com guarda-chuva, com as coisas, já foi fazendo, e a Bruna já com a maquininha. Então, será que a gente vai observando esse fluxo? Seria esse o critério, né? Daquilo que está vibrando ali na hora? Ou será que esse contraste também é interessante, de observar a pessoa que está mais quieta e perceber o que está acontecendo ali também? Acho que a gente tem que ir refletindo, né? Agora, ou será que a gente vai levar todos os vídeos e vamos editar ali na hora? Seria importante pensar um pouco sobre isso. Quando me vem na cabeça, assim, quando eu penso sobre isso, eu penso muito naquela coisa de uma pessoa falando, uma imagem, a montagem, né? Vou falar para vocês como me vem a montagem. Uma pessoa falando, enfim, é importante ver ela, mas essa imagem já foge para outro plano dela produzindo, e daí ela com um som, né, de fundo, ela falando, e várias imagens dela produzindo, vários planos, né, se seguem dela produzindo, de vez em quando volta para ela, para a imagem dela, mas sobretudo planos dela produzindo, assim, né? Eu acho que quando me vem a montagem na cabeça, eu penso nisso, não sei o que vocês imaginam. Eu estou de acordo. Inclusive, esses documentários que a gente assistiu, todos que permanecem na imagem do entrevistado, me dá uma agonia, tipo, eu quero ver o material, eu não quero ver a pessoa. Acho legal realmente ver a pessoa para você dar a imagem àquele quem faz, né? E explorar a gestualidade, mas acho que os materiais, realmente, o fazer é o que mais encanta. E o tempo disso, né? Porque tem uns que passavam para os materiais, mas ia tão rápido que dava vontade de permanecer. De perceber o tempo de permanência e mudança dessas cenas também. Eu tenho duas coisas na cabeça. Uma, digamos, esse primeiro corte de conversa ali com o Luan sempre, né? Bem que ele já usou o termo orgânico. Eu sempre penso em fazer ele ao estilo do doc da Minha. É Minha, né? A cineasta tailandesa, a gente assistiu. Sim. E, claro, intercalando uma voz condutora, né, uma narração ali, como eu já tinha comentado, e colocando também os áudios desse pessoal conversando e produzindo, né? Também. Tipo, não focasse no momento estático da entrevista. E o segundo momento seria
esse corte mais acadêmico, no caso, né? Diferente dos pesquisadores, também tentar seguir esse padrão, tipo, essas fugas. Tipo, eu acho que a primeira vez que a gente conversou, a ideia sempre foi a gente fugir dessa estética quadrada do que é o documentário, né? Dessa formalidade. Então, acho que a gente podia ir pensando também a montagem nesse sentido já. Como a gente vai criar aquelas palavras-chave que a gente já conversou, né? O dinamismo, toda essa dinâmica e como que isso vai tornar algo conciso para o doc, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está saindo um padrão documental do que é feito. E assim, tem coisas, por exemplo, tem palavras tipo dinamismo, diversidade, são palavras que eu vejo naquele primeiro corte que a gente fez, eu vejo ali, né? Tipo, sem ter uma palavra, eu acho que essas palavras aparecem ali, né? Então, acho que eram intuições corretas, nossas hipóteses corretas. E, então, e a gente está aberto para ver, além dessas outras que a gente não viu, né? E para saber também coisas que a gente tinha imaginado que não tá rolando, que não tem ali, né? Não penso em nada em específico, mas só no sentido de ficar aberto, assim, né? Então, a gente possa rever aquele slide lá, onde a gente anotou, né, essas palavras-chave do primeiro encontro Eu e ver tenho. o que tem e o que não está acontecendo, né? Então, hoje de tarde, vocês podem, agora, depois do almoço? Não sei se é... Eu não posso, gente. Tenho que fazer uns babados hoje de tarde. Mas tudo bem, assim, depois a gente conversa. Pode ser. E quinta eu posso até as 4, caso vocês possam também. Quinta-feira eu posso até às 5. Então, acho que daria. Quinta-feira eu posso também. Pode, a gente podia começar tipo 1 hora, e aí eu poderia ficar até as 4. Pode ser. Uhum. Pode ser, então. Perfeito. Vou até anotar aqui. Então vai ser só quinta, ou hoje é quinta? Tem que ver, se quiser ver hoje também alguma coisa já. Bem, o que você acha, Luan? Você acha que é bom a gente ver os 3 juntos? Que daí vai vendo. Porque Não deve. sei. Eu acho que é interessante, porque senão a gente vai ter que ficar revendo também, sabe, toda hora. Entendo. Então que não seja bom ficar assistindo, né? Mas eu acho que vai duplicar o trabalho, porque, digamos, a gente vai ver junto, a gente vai ver pontos, vai querer passar por esses pontos, então a gente vai ter que rever tudo de volta para mostrar, sabe? Verdade. Seja tipo, um retrabalho. Embora eu quisesse, mas eu acho que realmente vai ficar repetido, né? Verdade. Verdade. Então a gente deixa para quinta. Tá. E aí, eu não sei se. Porque agora eu não vou conseguir mais à noite. Eu não sei se vocês quiserem ver a agenda de vocês na outras semanas também. Para mim, a terça eu tenho a terça livre, a quinta até as 4. A quarta, com exceção de amanhã, com exceção até surgir um outro professor, eu também tenho livre até as 4. E é isso que eu tenho à tarde. Não encontrei nenhum compromisso entre esta tarde. Olha lá, a menina tá falando aqui. Tá frio aqui, né? Assim. Mas a semana que vem também, no dia que vocês quiserem marcar, eu consigo me organizar aqui. Até princípio eu não tenho nada também. Quinta-feira é um dia bom para mim. Então vamos marcar sempre quinta, então. Arrasou. Beleza, então. Beleza, gente. Então tá certo. Então, até quinta-feira. Obrigada, até quinta. Até quinta, então, fiquem bem. Obrigado, gente. Beijão.
Beijo, tchau.